E voilá! Bom, nos capítulos anteriores de História na Tela. Bom, brincadeira, eu sempre faço essa piada, tenho que parar com isso. Bom, no nosso encontro anterior, nós discutimos como que a inclinação da câmera, o ângulo da câmera, ele pode, de certa forma, imprimir um sentido a uma determinada cena. No caso, nós discutimos a cena do Arn, o Cavaleiro Templário, quando ele está imaginando a sua amada e como que a câmera consegue fazer com que o espectador sinta as emoções ou, de certa forma, compartilhe as emoções que Arno, Cavaleiro Templário, está sentindo naquele momento. Nós discutimos também o plano sequência, com o exemplo do filme O Protetor, né, como que esse plano sequência ele é construído. Talvez nos nossos próximos encontros eu tente fazer um plano sequência, mas cenas dos próximos capítulos. Bom, então hoje nós vamos discutir, ou eu vou apresentar algumas ideias quanto a, novamente, insistir um pouco mais sobre como o cinema cria impacto sobre a gente. Bom, o cinema ele tem um poder de nos envolver no espetáculo, nos desafiar intelectualmente. Esse envolvimento que o cinema nos provoca, né, tanto no que tange ao espetáculo, quanto esse desafio intelectual, diz respeito aos fragmentos, digamos, a uma miscelânea de coisas que o cinema ou o filme eles conseguem tornar um todo coerente durante ou após a produção. Então os filmes, eles são um mosaico de coisas que fazem sentido como um todo. Então são diversos, o filme é composto de diversas características, diversos pedacinhos que nós entendemos de uma maneira completa e a partir disso, por que ele nos desafia intelectualmente? Porque todos esses fragmentos juntados na produção, eles nos comovem, eles nos provocam emoções, eles ficam na nossa cabeça. Eu tenho certeza que cada um e cada uma de vocês tem um filme memorável na cabeça, né? Nós nos emocionamos, seguimos toda uma história e temos na nossa cabeça que quando as cortinas se fecham, quando as letrinhas sobem, né, com os créditos, há aquela história que acompanhamos, né, durante 1h30, 2 horas ou até 3 horas, ela continua na nossa imaginação. Então é importante pensar como que esses efeitos são construídos. Nós vamos continuar discutindo isso a partir do conceito de signo. Né? E outra coisa que devemos ter em mente também é o prazer que nós temos em assistir outras pessoas. Né? Como espectadores, nós gostamos de acompanhar a trajetória, a experiência de outras pessoas. Então, os filmes eles têm esse poder, essa magia de nos prender, né? De nos desafiar intelectualmente, criando um mundo coerente a partir desses diversos fragmentos. E os filmes mexem com esse nosso desejo, esse nosso prazer de ver a vida dos outros. Bom, vamos discutir mais um pouco sobre signos? A pergunta que irá conduzir as nossas reflexões no dia de hoje diz respeito a como os filmes conseguem nos fazer sentir como se estivéssemos na Idade Média. Em outras palavras, para tornar a coisa um pouco mais complexa, ampliando, podemos perguntar como nos sentimos nos Estados Unidos dos anos 1960 ou na cidade de Acre, de 1291. Signos. Signos são a resposta para essas perguntas que eu fiz anteriormente. E o que seriam signos? Signos são a composição dos filmes, ou unidades visuais e auditivas que estão na base do significado. Eles indicam a presença de algo. Signos no cinema, eles são fragmentos que se tornam coerentes durante a produção. São pistas que o cineasta apresenta ao espectador para conduzir a compreensão de sua obra. Evidentemente, o cineasta pode tornar esse jogo mais complexo, não dando pistas para o espectador ou apresentando pistas em um sentido, mas conduzindo no final da sua obra para um outro sentido completamente diferente. A relação entre o espectador e o cineasta ela é muito mais complexa. A pergunta é: como essas unidades se articulam para tornar algo compreensível ou familiar para o espectador? Como, a partir dos signos, o espectador cria uma compreensão ou uma interpretação da obra do cineasta?
fazer um filme é escolher imagens para contar uma história. O cineasta ele escolhe imagens, ele escolhe como conduzir essas imagens e como apresentá-las ao espectador de modo a construir uma história ou de modo a contar uma experiência. Ou seja, um signo é qualquer coisa que podemos ver, ouvir ou sentir, que se refere a algo que não conseguimos ver, ouvir ou sentir, geralmente ausente ou abstrato. No contexto específico do cinema, um signo é qualquer coisa, pequena ou grande, a qual reagimos. Ou seja, algo se torna um signo quando prestamos atenção especial nele. O signo, nesse sentido, é uma espécie de veículo de sentido. O signo ele é a presença, ou ele deixa evidente a presença de algo. Para pensar um pouco sobre os signos no cinema, eu chamo atenção para a seguinte imagem do filme Grease, No Tempo da Brilhantina. Bom, nós podemos ver nesse filme onde a personagem do Danny, ele avança sobre o espaço da Sandy dentro de um carro. Percebam que as personagens não estão muito bem enquadradas, ou seja, o espaço do Danny ele é maior do que o espaço da Sandy na tela. Isso evidencia, de certa forma, um certo incômodo ou um certo avanço da personagem do Danny sobre a personagem da Sandy dentro do carro. Além disso, nós podemos ver outras pistas, as costeletas, o topete, a jaqueta de couro e a camiseta branca da personagem do Danny evidencia um estereótipo de juventude masculina que já tinha sido muito trabalhada no cinema, principalmente pelo ator Marlon Brando. Além disso, a personagem feminina apresenta outros signos, outros sinais, como o laço na cabeça, o vestido abotoado até o pescoço. Isso são outras pistas para o espectador construir uma interpretação da cena e se sentir como se estivesse dentro de um carro no final dos anos 60. Nesse sentido, os signos fornecem pistas para o espectador compreender a história. Fica a dica cinematográfica, Grease no Tempo da Brilhantina. Assistam, hein? Filme de 1978. Ver e imaginar. O cineasta ele trabalha com a maior ferramenta, ou com a ferramenta mais poderosa que ele dispõe. E qual seria essa maior ferramenta? Ou qual seria a sala de edição mais bem equipada que o cineasta tem à sua disposição? A nossa imaginação. Então, a partir dos signos, o cineasta ele desperta a nossa imaginação, ele instiga a nossa imaginação, ele nos faz sentir, ele nos faz imaginar, principalmente através dos signos. Nós podemos considerar as imagens com certa familiaridade. Lembram-se que eu falei anteriormente como determinados estereótipos de juventude que vinham já sendo trabalhados no cinema são representados no filme Grease? Logo, as imagens elas são familiares ao espectador. O espectador olha para determinada imagem e já constrói uma compreensão quase que imediata do que está acontecendo como um todo. Ele olha para a personagem do Danny, olha para a personagem da Sandy, percebe os signos e constrói uma compreensão do que está acontecendo. As imagens, de certa forma, elas funcionam como clichês. O que seriam clichês? Imagens recorrentes, que sempre aparecem no cinema, ou que sempre introduzem uma determinada ideia, ou uma mesma ideia. Por exemplo, para se sentir na Idade Média, você precisa ver num filme espada, cavalos, cavaleiros, castelo, etc. Então são imagens recorrentes, ou imagens batidas pelo cinema. Todos e todas, nesse sentido, temos imagens memoráveis do cinema, imagens que funcionam como referências para qualquer tipo de produção. Então, se eu estou falando dos anos 60, jaqueta de couro, camiseta branca, fita no cabelo, carro vermelho. Se eu estou falando de Idade Média, eu estou falando de espadas, dragões, etc. São imagens que o cinema trabalha como recorrentes.
Logo, nós podemos voltar naquela ideia que eu apresentei no nosso primeiro encontro, que muitas das coisas que nós pensamos sobre a Idade Média ou sobre quaisquer outros períodos não se relacionam ao nosso estudo sobre eles, mas se relaciona de maneira muito íntima com a nossa experiência cinematográfica. Voltamos à pergunta novamente. Como fazer os telespectadores e as telespectadoras se sentirem na cidade de Acre do século XIII? Eu chamo a atenção para a seguinte cena da série Nightfall, especificamente para o episódio 1 da primeira temporada. Double the guard on the Grail. Tancred, Gawain, left true. Left true. Landry, with me on the right. 3 columns, advancing fast. How many? 5,000? 10? Doesn't matter how many. Cut them down all day if we have to. Nearly 200 years ago, 9 knights founded our order to protect pilgrims on the road to Jerusalem. Today, Acre is our stronghold in the Holy Land, and we will never relinquish it. We fight for more than just this city. More than just the men and women who will die if it falls. Today, we fight for the Grail. Take every life you must take, but no more. And remember that we answer to God, just as we fight for God. And we win by the grace of God. Ready! Line! Will! Attack! Yeah! First formations! Turn back! Finish them! Charge! Victory! On your left! Behind you! Victory behind you! Landry! Landry! Get the Grail! We're not gonna stay and fight! There are too many of them! We must make sure the Grail is safe! What about Akka? All is lost! We'll meet at the docks! Get the Grail! Now! Yeah! Nós podemos perceber nessa cena dos meios que o cineasta dispõe para criar a ilusão de se estar em Acre de 1291. Por que eu falei de Greece e de Acre? São dois contextos completamente diferentes, são filmes diferentes, mas de certa forma os dois filmes mobilizam os signos para criar a ilusão do espectador de estar em 1960 ou de estar em 1291. Os signos são algo compartilhados por ambos os filmes. Nós podemos perceber que há determinadas imagens clichês mobilizadas no Nightfall, nessa série. Ou seja, o cavaleiro, o formato do elmo, os cavalos, a própria trilha sonora e, enfim, diversos outros elementos, né? O avanço, né? O plano geral, onde mostra o avanço do exército mameluco sobre a cidade de Acre, enfim, diversos mecanismos que o cineasta instrumentaliza, que ele utiliza para contar a sua história. Dois recursos eu chamaria atenção nessa cena. Um recurso que eu acho que é inédito no que tange a cinematografia. Eu não vi nenhum outro filme sobre a Idade Média. É colocar uma câmera dentro do elmo
do cavaleiro de modo a fazer com que o espectador ainda sinta mais identificação com a personagem. Outro elemento importante é a câmera lenta. Em determinado momento do avanço da cavalaria, a imagem ela se torna mais lenta. Isso também é um outro efeito de dramaticidade, ou para trazer mais dramaticidade para a cena. Então são certos clichês cinematográficos recorrentes, com exceção da câmera dentro do elmo, que constituem a linguagem cinematográfica e atribuem sentido àquilo que é visto. Falando em imagens clichês, eu fiz o mesmo exercício que eu fiz com o Grease. Eu congelei uma imagem da cena para poder mostrar a vocês alguns recursos que o cineasta tem, alguns signos que o cineasta tem para contar a sua história. Percebam, o elmo, os cavalos, as lanças, a forma como as lanças são empunhadas, a captar os atores, as personagens de frente, como se você tentasse captar o efeito da carga de cavalaria. Tudo isso compõe um esforço do cineasta em mobilizar todos esses signos e construir um todo coerente, e dessa forma contar a sua história sobre a queda da cidade de Acre em 1291. Então, da mesma forma que o cineasta em Grease utiliza os signos para fazer os espectadores se sentirem dentro de um carro no final dos anos 50 e início dos anos 60, a mesma coisa o cineasta aqui. Ele usa mecanismos familiares ao espectador que espera ver isso em um filme sobre a Idade Média, as espadas, as lanças, os elmos, a cruz vermelha sobre o manto branco, etc. Então, esses elementos recorrentes, familiares ao espectador, quando mobilizados em conjunto, eles criam uma história coerente e compreensível para ele, ou para ela. Filmes e signos. Nós, os signos e a construção do sentido. Bom, a nossa interação com os signos que o cineasta nos apresenta através dos filmes é aquilo que está na base da nossa compreensão ou do sentido que atribuímos à obra. O cineasta, ao nos apresentar as imagens, ele deseja estimular determinados sentimentos em nós, ele deseja estimular emoções, ele deseja criar o seu impacto. Diferentes signos que compõem os filmes. É preciso atentar para os diferentes signos que compõem a obra cinematográfica. Lembrem-se de Grease e Nightfall. Uma personagem, por exemplo, ela é composta por diversos signos. O figurino, as expressões, os gestos, cada um dos detalhes que a personagem apresenta passa uma mensagem para o espectador. O laço na cabeça, o elmo, ou a lança, a espada, a jaqueta de couro, tudo isso é um elemento importante para a construção do sentido. Dessa forma, os signos eles são fragmentos de informação captada pelo espectador de modo a construir a compreensão da obra que lhe é apresentada. Importante, para finalizarmos as nossas discussões de hoje, a Ordem dos Templários foi extinta oficialmente em 1312. Logo, cavaleiros, templários não existem mais. Se algum cavaleiro aparecer para vocês, convidando para um rolê, que não seja festa de Dia das Bruxas, Comic Con ou fazer cosplay, não vão. Eu não recomendo, não é seguro. As referências que eu trouxe para discutir com vocês hoje: Derrida, a gramatologia; Humberto Eco, Tratado Geral de Semiótica para pensar os signos, a semiótica, esse ramo do estudo dos signos; e, novamente, a linguagem do cinema, que tem conduzido as nossas reflexões até aqui. Um último exercício, um para casa. Sugestão de prática: escolha o seu filme em DVD favorito, selecione um momento que você conheça bem e pause a cena. Agora, procure sinais que formem essa imagem complexa. Divida em unidades menores e pergunte o que seria diferente se isso ou aquilo fosse alterado. A diferença pode ser pequena, mas reveladora. Algumas mudanças criam um filme totalmente diferente. Então, um exercício interessante é esse que eu fiz com Grease e com Nightfall. Selecionem uma cena,
pausem a cena e, a partir dessa imagem, tentem ver ou tentem compreender os diversos signos mobilizados pelo cineasta para construir a sua história. E voilà! Obrigado pela paciência e pela companhia de vocês nesse nosso segundo esforço de discussão sobre esses temas. Espero que possamos continuar em outras ocasiões. Se cuidem e fiquem bem. Tchau!